João é lançado no óleo fervente. Cena marcante de uma era de provações extremas. Sua história inspira um homem cuja fé superou o impossível. Testemunha de milagres. Companheiro de Cristo. Ele enfrentou a morte protegido por uma força divina. Mais que um relato antigo, é um convite para explorar o poder da crença inabalável, que define o legado do apóstolo João. Desde os primeiros momentos, você será levado a um tempo em que fé e verdade eram testadas a cada passo. A vida extraordinária de João revela não só sua incrível sobrevivência, mas também a luz que ainda nos guia através da dúvida e do medo. Nesta jornada, milagres são reais, para quem ousa crer. Sua história é mais que um testemunho de fé. É prova de que, mesmo no desespero, uma força maior nos chama a confiar e superar. Descubra hoje a potência que existe na fé genuína. E como, mesmo nos momentos mais escuros, sempre brilha uma luz que nunca se apaga, reconhecendo que o Senhor Jesus realizou muitos prodígios, cada um deles com efeitos. Eu acredito que não haveria espaço suficiente no mundo para os livros que seriam escritos. Se você ouviu que o apóstolo João foi mergulhado em um recipiente de óleo em ebulição e sobreviveu de maneira milagrosa, isso é verdade? Dos 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus, 10 deles pereceram como mártires. Judas Iscariotes, o traidor, acabou tirando a própria vida. Mateus 27:5. Entretanto, o último apóstolo a falecer teve um destino bastante distinto. João, o discípulo amado, João 19:26, foi um dos 12 apóstolos mais próximos de Jesus e autor de livros do Novo Testamento. Filho de Zebedeu e Salomé, seu irmão Tiago também era discípulo. Mateus 4:21. As menções bíblicas sugerem que Tiago era o mais velho. João, pescador profissional, era filho de um próspero dono de barcos. Marcos 1:20. O mais jovem dos 2 irmãos apóstolos tinha cerca de 24 anos quando Jesus o chamou. Inicialmente seguidor de João Batista, João 1:35-37. Teve seu primeiro encontro com Cristo e pouco depois tornou-se seu discípulo permanente. Sua trajetória revela uma transição da pesca para o ministério sagrado. Os evangelhos revelam traços marcantes da personalidade de João. Jesus o chamou, junto com Tiago, de filhos do trovão. Marcos 3:17. Indicando seu temperamento ardente. Apesar de normalmente controlados, em situações extremas sua ira explodia, como quando propuseram destruir com fogo celestial uma vila samaritana que rejeitou Jesus. Lucas 9:54. Esses episódios mostram João como um homem de fé intensa, mas com um zelo que precisava ser disciplinado pelo Mestre. João demonstrou seu zelo ao relatar a Jesus: Mestre, proibimos alguém de expulsar demônios em teu nome, pois não nos segue. Marcos 9:38. Esse episódio revela tanto seu temperamento forte, quanto sua profunda lealdade a Cristo, mostrando um discípulo fervoroso, que ainda precisava aprender sobre a amplitude do ministério divino. Não conhecia Jesus intimamente, caminhava com ele diariamente, e na última ceia, reclinou-se sobre seu peito. João 13:25. Foi o único a perguntar sobre o traidor, e recebeu as maiores responsabilidades. Presente em quase todos os momentos cruciais, seu relacionamento com Cristo era único entre os discípulos. João testemunhou 3 momentos cruciais. Primeiro, a ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5:37. Segundo, a transfiguração de Jesus, Mateus 17. Terceiro, a angústia no Getsêmani, Mateus 26:37. Sua presença nestes eventos revela sua posição privilegiada entre os discípulos. João teve papel central nos momentos decisivos do ministério de Cristo. Ele e Pedro foram encarregados por Jesus de preparar a última ceia. Lucas 22:8. Durante a crucificação, foi o discípulo mais próximo do Mestre, recebendo a missão de cuidar de Maria. João 19:27. Após a ascensão, João permaneceu em Jerusalém entre os 120 discípulos que presenciaram a escolha de Machas. Atos 1:26. Esteve presente no Pentecostes, quando 3.000 pessoas se converteram. Atos 2:41. Durante a perseguição que se seguiu ao martírio de Estevão, enquanto muitos se dispersaram, João e os demais apóstolos permaneceram firmes em Jerusalém. Atos 8:1. Demonstrando sua coragem e compromisso com a missão. Sua trajetória revela um discípulo privilegiado, testemunha ocular dos principais eventos do cristianismo primitivo e guardião fiel dos ensinamentos de Cristo. João, testemunha ocular da crucificação e da destruição do templo, enfrentou perseguições constantes por sua pregação fiel. Seu poderoso testemunho convertia multidões, despertando o ódio dos líderes religiosos, que decidiram silenciá-lo para apagar a memória dos milagres de Jesus. Sob o imperador Domiciano 81 D. Código, iniciou-se a primeira perseguição sistemática aos cristãos, que se recusavam a adorar o imperador como Deus.
João foi convocado a Roma, onde falsas testemunhas o acusaram de heresia e blasfêmia. Condenado à morte, foi levado ao Coliseu e lançado num caldeirão de óleo fervente. Milagrosamente, como ocorrera com os 3 hebreus, Daniel 3:27, Deus preservou João ileso, sem um fio de cabelo queimado. O prodígio comoveu a multidão, que se ajoelhou em adoração a Deus. Este evento marcante reforçou o testemunho cristão e demonstrou a proteção divina sobre seus servos fiéis, mesmo diante da mais cruel perseguição imperial. João continuou seu ministério, tornando-se o único apóstolo a morrer de causas naturais. Após uma vida dedicada a espalhar o evangelho e fortalecer a igreja primitiva contra todas as adversidades, assombrado pelo milagre, Domiciano não tentou executar João novamente, mas o exilou em Patmos. Por causa da palavra de Deus, Apocalipse 1:9, esta ilha é prisão romana. Recebia os criminosos mais perigosos, condenados a trabalhos forçados até a morte. Seus inimigos esperavam que João perecesse no isolamento. Porém, Patmos transformou-se em seu portal celestial. Ali, recebeu visões divinas e mensagens para as igrejas, ditadas pelo próprio Cristo e por anjos. Com a morte de Domiciano, João retornou a Éfeso, continuando seu ministério até idades avançadas. Relatos históricos descrevem um ancião tão frágil que precisava ser carregado às reuniões cristãs, mas cujo testemunho permanecia vigoroso. Único apóstolo a morrer naturalmente, seu exílio forçado resultou no livro do Apocalipse, legado eterno para a igreja. Assim, a tentativa de silenciá-lo produziu justamente o oposto, eternizando sua voz através das Escrituras. É importante esclarecer que o episódio de João no caldeirão de óleo fervente não tem base bíblica direta, sendo sustentado apenas pela tradição dos pais da igreja. Contudo, sua história revela como Deus usa seus servos em qualquer idade. Exilado em Patmos quando já era considerado velho demais, João provou que o serviço a Deus não tem prazo de validade. Mesmo isolado, continuou testemunhando e ganhando almas. Se a tradição sobre o caldeirão for verdadeira, demonstra a proteção divina aos fiéis, assim como ocorreu com os 3 hebreus. Daniel 3:27. Seu exílio resultou no Apocalipse, mostrando que Deus transforma provações em revelação. Até seus últimos dias em Éfeso, já fragilizado pela idade, manteve seu compromisso com Cristo. João 13:23-25. Esta narrativa nos ensina que, primeiro, a fidelidade independe das circunstâncias. Segundo, Deus honra seus servos em qualquer fase da vida. Terceiro, as maiores obras podem surgir nos momentos mais difíceis. A história de João desafia nosso conceito sobre utilidade ministerial na velhice. João, o discípulo amado, foi um dos mais próximos de Jesus e autor de 5 livros bíblicos Evangelho, 3 epístolas e Apocalipse. Sua profunda devoção e compreensão dos ensinamentos cristãos o tornaram fundamental na igreja primitiva. A tradição relata que, condenado à morte, foi lançado em óleo fervente, mas saiu ileso milagre, comparável à proteção dos 3 hebreus. Daniel 3:16-28. Este episódio, embora não registrado na Bíblia, reforça o tema do divino livramento, destacando a fidelidade de Deus aos seus servos. Sua vida exemplifica compromisso incondicional com Cristo, desde a juventude até o exílio em Patmos, onde recebeu as revelações do Apocalipse. Após sobreviver milagrosamente, João foi exilado em Patmos, onde recebeu as revelações do Apocalipse. Apocalipse 1:9-11, continuando a propagar o Evangelho até o fim de sua vida. Sua história exemplifica a fé inabalável e a proteção divina que marcaram os primeiros mártires cristãos. Mesmo enfrentando perseguição extrema, João manteve seu compromisso com Cristo, tornando-se símbolo de perseverança na adversidade. Sua jornada inspira os fiéis a confiarem na providência divina, mostrando que a devoção autêntica supera todos os obstáculos. Como testemunha ocular de Cristo e receptor das últimas revelações bíblicas, seu legado permanece fundamental para a Igreja. Que seu exemplo nos motive a manter a fé. Lembrando que com Deus o impossível torna-se realidade. Mateus 19:26. Em tempos de crise, a vida de João nos assegura o Senhor guarda os que lhe são fiéis, transformando provações em triunfos eternos. A vida do apóstolo João revela de forma marcante a graça e o poder de Deus naqueles que o seguem fielmente. Sua jornada entre milagres, perseguições e fé inabalável ilumina nosso caminho, mostrando como permanecer firmes nas adversidades. Hebreus 11:1. João personificou a verdade de que a fé é a certeza do que se espera. Seu exemplo prova que uma confiança absoluta em Deus nos sustenta nas provações mais intensas, deixando-nos espiritualmente fortalecidos. Como afirma Romanos 8:37, somos mais que vencedores em Cristo. A história de João comprova esta promessa mesmo frente à morte. Experimentou a proteção divina que transforma desafios em triunfos. Seu testemunho continua a inspirar gerações,
lembrando-nos que nenhuma provação pode separar-nos do amor de Deus. Que seu exemplo nos encoraje a confiar plenamente no Senhor, certos de que Ele escreve histórias de fé, mesmo em meio às nossas maiores dificuldades. A vitória final pertence aos que perseveram na fé. A vida do apóstolo João personifica perfeitamente a promessa de Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Sua coragem diante das perseguições nos mostra que as dificuldades atuais são apenas a preparação para a coroa da vida que aguarda os fiéis. Cada prova enfrentada por João, desde o exílio em Patmos até as ameaças de morte, testemunha essa verdade eterna. Como Paulo escreve em 2 Coríntios 4, 8 e 9. João viveu na prática o que significa ser atribulado, mas não angustiado, perseguido, mas não desamparado. Sua história nos ensina que, embora as tribulações sejam inevitáveis, a graça de Deus sempre prevalece. Mesmo quando lançado no óleo fervente ou condenado ao trabalho forçado, João experimentou o livramento divino que transforma provações em testemunhos poderosos. A jornada de João nos convida a uma reflexão profunda sobre nossa própria caminhada de fé. Ela demonstra que a verdadeira força cristã não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de permanecer firme através delas. Seu exemplo desafiamos a, primeiro, enxergar as provações como oportunidades de crescimento espiritual. Segundo, confiar na presença constante de Deus, mesmo nas horas mais escuras. Terceiro, manter a esperança na promessa da vida eterna que seu legado nos inspire a viver com a mesma fé incondicional, lembrando sempre que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Como João, sejamos testemunhas vivas do poder transformador de Cristo, até que recebamos nossa coroa de glória, que possamos, assim como João, ver a bondade e a força de Deus em nossas vidas, tornando-nos luzes de esperança e veracidade em uma sociedade que anseia por salvação. E hoje, se você sentiu a presença de Deus ao assistir a este vídeo e deseja ter uma experiência transformadora com Cristo, iniciando um novo capítulo em sua vida, ou se deseja reafirmar seu compromisso por ter se afastado dos caminhos por algum motivo, ou ainda nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor em sua trajetória, convido você, com carinho, a receber a Cristo. Deixe seu comentário abaixo, dizendo: eu aceito você, Senhor Jesus, como meu único e verdadeiro Senhor e Salvador da minha vida. Compartilhe sua opinião sobre o que mais te impressionou nesta narrativa. Se apreciou o vídeo, lembre-se de deixar seu gostei e se inscrever no canal, para não perder os futuros conteúdos. E não se esqueça de clicar no sininho de notificações para ser alertado sempre que houver um novo vídeo. Vamos juntos nessa aventura de aprendizados bíblicos. Até o próximo vídeo!